Saudações, pessoal. Boa tarde. Beleza? Tudo bem? Prazer. Nós vamos falar agora sobre segurança da informação. Nós vamos aprender, vamos falar um pouquinho sobre como aumentar a segurança das nossas aplicações usando software livre, tá? Antes de mais nada, antes mesmo de me apresentar, eu sempre gosto de começar minhas apresentações e aulas refletindo um pouco. E hoje a gente vai pensar com Albert Einstein. E ele falava que o espírito humano precisa sempre prevalecer sobre a tecnologia. Tecnologia não é sobre tecnologia, não é sobre computadores, é sobre vida humana. E muitas vezes a gente se esquece disso. Segurança não é sobre computadores, é sobre seres humanos usando computadores. Isso é muito importante. Segurança é sobre seres humanos usando computadores. Isso faz muita diferença. Então, vamos lá. Eu sou Samuel Gonçalves, tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com tecnologia e atualmente eu sou consultor de tecnologia nas áreas de segurança ofensiva e DevSecOps. Então eu adiciono segurança na pipeline, eu trabalho para tornar as aplicações mais seguras, de fato. Eu tenho mais de 3.000 alunos ensinados no mundo, eu dou aula na ForLinux, trabalho hoje como consultor de tecnologia na ForLinux, que é uma empresa de tecnologia e consultoria, de treinamento e consultoria, e também tenho cursos na Udemy. Então você vai conseguir achar meus cursos lá. Eu sou músico, sou contista, sou youtuber, aspas, youtuber, né? Porque, né? Não sei. Tem podcast também, mas o mais importante, eu sou apaixonado por software livre de verdade. Eu gosto de compartilhar conhecimento, compartilhar código, e eu acho que isso muda a vida das pessoas de verdade. Se hoje eu estou onde eu estou, é graças ao software livre, que não é só porque é de graça, mas é porque é livre, sabe? Isso faz total diferença. E eu palestro no FGSL desde 2015. Esse aqui foi a primeira vez que eu palestrei no FGSL, e esse é o Medog, né? Eu acho que todo mundo... Não preciso nem apresentar o Medog, esse cara é sensacional. Tirem foto, se conectem, esses são os meus contatos, tá? Então vocês podem entrar aí e, se vocês entrarem aí agora, nesse momento, tem um curso de Linux totalmente de graça, tá? Então escaneia, curso de Linux totalmente grátis. É o meu curso de Linux lá da Udemy, é só entrar, é o primeiro link, vocês vão ver aí, tá bom? Curso de Linux iniciante totalmente grátis, é só você acessar. E além disso, tem todos os meus contatos aí, beleza? Posso passar? Todo mundo pegou? Foi? Agora, esse também é importante. Esses slides também são open source. Então, o código fonte do slide está no meu GitLab. Pode acessar também, pode pegar lá, pode usar, compartilhar. É sobre isso, tá bom? O slide foi feito em Markdown. Eu estava na frente. Boa, obrigado. O slide é em Markdown, então vocês podem usar e ficar à vontade aí também, tá? E o próximo slide também não guarda o celular não, porque esse é mais legal ainda. Inclusive, se você tiver alguém na campus, pode mandar pro seu amigo para ele vir participar. Vai ter um sorteio no fim da palestra de um curso da ForLinux. O curso que você quiser. Você entra no site da ForLinux, escolhe o curso que você quer fazer e faz. É só ganhar o sorteio, é fácil assim. Então, e para ganhar tem que se inscrever. Então vai lá, se inscreve, escaneia o QR Code, se inscreve. Se tiver alguém aí, online também pode se inscrever, vai concorrer, tá? E se tiver alguém na campus, fala para a pessoa vir para a palestra, escanear, depois nós vamos sortear. Beleza? Show de bola? Show? Então, vamos começar de verdade agora a falar. Eita, passou muito. Pera. Agora sim, né? Nós precisamos falar de segurança. Isso é importante. Eu vou falar de novo, tá? Nós precisamos falar de segurança. Não só aqui nessa palestra, mas em todo lugar. A gente tem que falar de segurança. Antes, quem é desenvolvedor aqui? Quem desenvolve software? Legal. Quem trabalha com infraestrutura de software?
Massa. Geralmente só a gente de infraestrutura se preocupa com segurança, mas os desenvolvedores também precisam. E quem não é nem de tecnologia ou está entrando em tecnologia agora, tem alguém que não é? Legal, legal. Nós também precisamos falar de segurança. A segurança não é só para o desenvolvedor, a segurança não é só para a infraestrutura, a segurança é para todo mundo que usa o software. Lembra que eu falei lá no começo da palestra? Segurança é sobre pessoas usam computadores. É como pessoas usam computadores. Então, nós temos que ter isso sempre em atenção. E a gente sempre precisa falar de segurança. Porque a cada dia que passa, tem mais ataques hacker, mais problemas de segurança acontecendo. E parece que a gente está sempre desprotegido, desguarnecido, sempre aberto. O hacker só vem e entra. Por isso, nesse momento, a gente vai falar de como desenvolver software seguro. Então, quem é desenvolvedor, principalmente, vamos lá começar a falar disso. Nós temos na segurança 3 princípios importantes, que são conhecidos pela sigla CID, que é, primeiro, confiabilidade. O seu software precisa ser confiável. Quando o seu cliente entra no seu aplicativo, ele tem que confiar no aplicativo. Senão não adianta nada. Ele tem que ser confiável. O que está escrito lá tem que ser confiável. O seu código tem que ser confiável. A sua empresa tem que ser confiável. Você tem que ser confiável. E o segundo ponto é integridade. Ou seja, o seu código tem que funcionar. Se o seu cliente entra no seu aplicativo e ele quebra toda hora, o seu código não é íntegro. Então, o seu cliente não vai usar o seu aplicativo. Ele vai lá na loja, baixa outro e usa outro. Simples assim. Ele contrata outra empresa e ok. Então ele tem que ser íntegro. E outra, ele tem que estar disponível. Imagina um aplicativo de cartão de crédito que você tem a possibilidade de bloquear e desbloquear pelo aplicativo. Aí você vai passar o cartão, está bloqueado. Só que aí você abre o aplicativo e não consegue desbloquear. Imagina só, isso só tem um cartão. Já era. Então tem que estar disponível o tempo inteiro. Tem que ter disponibilidade. Sem esses 3, se um desses 3 pontos falhar, nós não temos uma aplicação segura. Um dos pontos falhou, já era. É igual corrente. Se um elo arrebenta, a corrente inteira já era. É um elo só. Eu não preciso destruir a corrente inteira. É um só. Então a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente voltado para esses pontos, tá? Esses são os principais. E quando a gente fala de desenvolvimento seguro, a gente tem que pensar a segurança do começo ao fim do projeto. Não adianta pensar só lá no final, não é só a equipe de infraestrutura que tem que pensar em segurança. Tem que ser pensado desde a arquitetura, desde o design do projeto. Então é importante trazer a segurança para o começo do desenvolvimento. Isso a gente chama de segurança shift left. Ou seja, daqui para cá, simples assim. A gente começa e a gente vai passar por todas essas fases, sempre pensando em segurança. Nessa figura, aqui na parte de cima, não dá para ver o laser point, mas na parte de cima aqui a gente tem os requerimentos, o design, o desenvolvimento, o teste e o deploy. Esse aqui é o ciclo normal de desenvolvimento de software, digamos assim. Quando a gente pensa em segurança, a gente implementa o que está aqui embaixo, ó. Na parte de requerimentos, a gente implementa requisitos de segurança. Na parte de design, a gente implementa a modelagem de ameaças. Depois, no desenvolvimento, a gente verifica o código, para saber se o código está seguro ou não. E na parte de teste, a gente testa o código em execução. Eu vou falar etapa por etapa, tá? E no deploy, a gente faz o deploy da maneira mais segura possível. Na primeira fase, então, que é a de requisitos, que é essa aqui, ó, o requirements aí, a gente vai se preocupar com os requisitos do software, pensando em segurança. Se você vai desenvolver um software de banco, você tem que pegar, ver a legislação sobre software de banco, ver onde a sua aplicação vai rodar e desenvolver de acordo com aquela legislação daquele país, daquele lugar. E mais, o meu software precisa de banco de dados? Qual é o banco de dados mais seguro que eu posso usar? Qual linguagem de programação eu vou usar para poder implementar a melhor segurança possível? E tem um ponto importante, pessoal. Eu vou usar, sei lá, eu vou dar um exemplo fora da caixinha, tá? Eu vou desenvolver um software novo e vou desenvolver em Java, sei lá, 6. Não faz sentido. O Java... então, pera, eu vou desenvolver em Java, tá? Ok, é Java.
Então eu desenvolvo na versão mais recente, usando a dependência mais recente. Tudo já legal. E tudo isso é definido onde? Na parte de requisitos. Quando a gente levanta os requisitos do nosso software, a gente já pensa em tudo isso. Então a gente tem que levantar requisito pensando em segurança. Senão não adianta. Segunda fase é o design. Então a gente vai desenhar o modelo, digamos assim, do nosso software, né, de fato. E aí nessa parte a gente tem alguns modelos disponíveis, tá? Alguns mesmo. Eu trouxe 2 principais, que é o Threat Modeling, ou que é a parte de modelagem de ameaça. Eu vou mostrar para vocês, nós temos um documento da OWASP. A OWASP é uma organização sem fins lucrativos que constrói uma ampla base de dados, digamos assim, uma base de dados gigante sobre as principais vulnerabilidades da web. Eles, inclusive, a cada 3 ou 4 anos, lançam o top 10 dessas vulnerabilidades, mas eles não elencam só 10, eles têm, são centenas de vulnerabilidades que eles documentam. E aí, além disso, eles têm um documento de modelagem de ameaça. E aí, baseado na modelagem de ameaça, o que a gente faz? Ah, meu software é em Java, então peraí, deixa eu ver quais são as principais vulnerabilidades que softwares em Java têm hoje. Aí você já desenvolve pensando em corrigir elas, sabe? E aí a gente já desenvolve nesse sentido. E aí, nessa parte aqui, a gente pensa em coisas como: vai haver interação da minha aplicação com outra? Eu vou consultar uma API? Como que eu consulto essa API? Essa aplicação, ela tem alguma vulnerabilidade, essa que eu vou me conectar? Qual é a versão do banco de dados que eu vou usar? Qual é o tipo de autenticação que eu vou usar? Qual é o tipo de, sei lá, eu vou publicar a minha API? Como? Qual protocolo? Qual é a cifragem que eu vou usar, de criptografia? E por aí vai. Tudo isso tem que ser definido antes, tá? Não adianta eu desenvolver e depois sair ajustando. É antes. Esse é o ideal, lógico. A terceira fase é a fase de desenvolvimento. Essa fase, para muitos, é a mais importante, mas só que ela é a terceira, nunca se esqueçam. As anteriores, elas são o alicerce no qual a gente vai construir esse código. Então, se o alicerce não é seguro, o código também não vai ser. Lembra da corrente? Um elo quebra a corrente inteira. Então, se lá está ruim, aqui pode estar muito bom, mas a corrente está quebrada. E o foco aqui, ó, é evitar as vulnerabilidades. E aqui a gente tem, ó, a OWASP Top 10, que é a lista das 10 principais vulnerabilidades da web, as 10 principais. E nós temos também a OWASP API, que também é uma lista, uma documentação para tornar uma API segura, ou as principais vulnerabilidades de uma API também. E o Code Review Guide, que é um código, um guia de revisão de código. Tá? Que são esses os documentos que eu disse, né? Que são alguns, tá? Esses são alguns documentos construídos pela OWASP. Vale muito a pena depois vocês darem uma olhada, principalmente quem desenvolve para a web, tá bom? E aqui a gente vai, então, validar input, vai verificar as APIs, vai verificar o código. E aqui, uma dica muito legal, tá? Quem desenvolve, sabe o seu VS Code? Instala no VS Code um plugin para já verificar a segurança do seu código enquanto você está desenvolvendo. E um desses plugins, software livre, é o SonarLint, esse cara aqui, tá? Você consegue instalar ele como plugin na sua IDE, e aí, conforme você vai desenvolvendo, ele já vai te acusando, te apontando se você tem ou não problemas de segurança direto no seu código-fonte, tá? Isso é muito legal. A quarta fase, aí aqui já começam os testes. Essa etapa aqui, a gente vai falar de review de código. E aí, aqui é importante, tá? Galera de qualidade de código, qualidade de software, entra aqui também. Qualidade de software não é só sobre entregar um código que não quebra. É sobre segurança também. Muitas vezes a gente não pensa assim, né? Mas qualidade está diretamente relacionado à segurança. Lembra que o seu software está indisponível, ele falhou, não está seguro? Então, é segurança. E aqui, a gente vai encontrar vulnerabilidades no código-fonte. Então,
eu vou executar testes no código-fonte. Existem testes e softwares específicos para essa testagem. Como, por exemplo, eu vou dar exemplo no próximo slide, mas essa etapa a gente chama de SAST, que é o teste estático, que ele é feito direto no código-fonte. Então, imagina o seguinte, você vai pegar o seu código, vai colocar no repositório. Aí tem um software que vai no repositório, lê o seu código e descobre vulnerabilidades no código-fonte. Tá? Que software eu posso usar, Samuel, para isso? Tem algumas ferramentas aqui. Geralmente a gente trabalha com esses softwares, baseado em linguagem. Então a gente escolhe o software que a gente vai usar, dependendo da linguagem que a gente desenvolver. Tá? Então, por exemplo, se você desenvolve em um Ruby, você tem o Brakeman. O SonarQube é um dos mais famosos, um dos mais populares. Você tem 27 linguagens nele, e você consegue usar, enfim, várias linguagens, vários contextos. Enfim, tira uma foto disso aí, ou então baixa o slide lá, o código-fonte e tal, porque vale a pena, são várias ferramentas, e essa lista é toda open source, beleza? 100% software livre. A quinta fase é o deploy. O deploy, como a gente sabe, é quando a gente pega o nosso código desenvolvido e coloca em produção, basicamente, né? E aqui é importantíssimo a gente fazer teste no software. Só que esse teste é do software rodando. Então a aplicação já está up. Normalmente ela está no ambiente de teste, homologação, né? A gente faz o deploy, ela sobe para o ambiente, para o stage de teste e tal, fica lá. A gente testa a segurança nela também. A gente pode usar uma técnica que é o DAST, tá? Que é o teste dinâmico, que é um teste feito na aplicação em execução. Tá? Só que o DAST não é suficiente diante de um cenário mais amplo. Então a gente também precisa fazer pentest. Só que normalmente pentest é feito por uma equipe de segurança. Tá? Agora, o DAST, ela é preocupação, de todos nós. Então a gente implementa uma ferramenta que vai fazer testes automatizados de segurança na nossa aplicação em execução. Que ferramenta? Vamos lá. Nós temos várias também. Geralmente, essas aqui todas, né, são para aplicações web, tá bom? Mas existem outras que testam outros tipos de aplicação. Dá para fazer DAST em mobile, dá para fazer DAST em API, dá para fazer DAST em aplicação desktop. Essas aqui são para aplicações web, ok? Então a gente tem o Zap, o Aracno, o SQL Map, enfim, várias. Uma das que eu mais gosto é essa Golismero aqui, ela não é tão conhecida. Inclusive, tem uma palestra minha na Campus Party, que está no YouTube, depois vocês procuram por Samuel Gonçalves, DevSecOps, vocês vão ver lá. Onde eu uso o Golismero, tá? Eu mostro, foi na Campus Party de Brasília. Eu usei o Golismero para gerar relatório, tá bom? Tem lá o slide, a apresentação, tá tudo lá. Beleza? Show de bola. Falamos disso tudo, a gente chega num ponto importante, que é o ponto de integração contínua. E o que é isso? É isso aqui, ó. Você vai desenvolver o seu código, mandar para o GitHub, tá? Mandou seu código lá para o GitHub, existe um software que vai fazer a publicação da sua imagem num container Docker. E aí, ele vai executar um SAST lá, no seu código. Tá? Isso é um exemplo, claro. Não precisa ser essa ordem, não precisa ser exatamente esses passos. Mas é um exemplo. E por que eu estou falando de integração contínua? Porque quando a gente fala de DevOps, a gente fala de automação. Isso aqui é automatizado. Tá? Show de bola. E a gente tem, além da integração, que integra as ferramentas, a gente tem o deploy. O deploy é a integração. Então, tudo é integrado automaticamente. E no final, eu coloco o seu software em produção. Que é lá, ó, o push da imagem, e depois do push da imagem eu tenho o deploy. Claro, no exemplo eu usei a AWS, mas não precisa ser a AWS, tá, pessoal? Não precisa ser Docker, pode ser Kubernetes, pode ser Rancher, pode ser qualquer coisa. Essa é a ideia. E por que isso é importante? Porque a gente tem que manter isso aqui funcionando bem para ser seguro. E aí, se a gente fizer tudo isso, a gente vai estar fazendo um pouquinho do que DevSecOps pede. O que é DevSecOps? É adicionar segurança no processo de criação de software. Simples assim. Você vai criar software? Vai. Então adiciona segurança. Opa, DevSecOps. Principalmente se você estiver falando de um processo de desenvolvimento ágil, né? Que é o DevOps.
certo? Show de bola. Muito bem. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Pode descer a lenha. Bom, só não pode perguntar, tipo, qual que é o nome da Mega? Isso eu não sei. Agora, se for do tema, talvez. Show de bola. Nenhuma dúvida? Que isso, vocês estão sensacionais. Então, ó, vou voltar lá para quem não colocou, ó. Se inscrevam aí, que nós vamos fazer o sorteio agora. Vai lá. Quem quiser ganhar um curso da For Linux, qualquer curso que você escolher. A For Linux tem curso de Linux, de segurança, DevSecOps, infraágil, monitoramento, enfim. Só escaneia, se inscreve e vamos lá. A hora que vocês escanearem, show, se todo mundo escaneou, parará, papá, manda para o coleguinha, para todo mundo se inscrever. Tem uma dúvida? Cadê o microfone? Ali. Thanks. Opa, tudo bom? Minha dúvida, mas em relação à questão do DevSecOps, você estava falando, com relação a como a LGPD, né, que atualmente já está sendo implementada, como ela influencia em todo esse processo de segurança do desenvolvimento do software, agora que tem todas essas questões de proteção com os dados dos usuários, que se o usuário não quiser, você tem que ir lá tirar o dado dele lá, não pode manter, né, se o usuário não permitir. Como é que isso impactou todo esse processo de desenvolvimento com segurança? Então, a LGPD ela vem para meio que unir um monte de coisa que a gente já fala em segurança há muito tempo. Mas, quando a gente fala dessas etapas, né, dessas 5 etapas que eu falei, a LGPD está principalmente nas primeiras, que é quando você vai pensar como o seu software vai ser, o que ele vai pegar, qual dado ele vai usar. Por quê? Porque você já mapeia todos os dados do usuário antes, né, do usuário colocar. E aí, se acontecer o que você disse, olha, eu não quero mais os meus dados aí, ou então, me manda todos os meus dados que vocês têm. Isso já está mapeado, tá? Então, isso acontece nesse ciclo aqui, ó, na etapa de planejamento, principalmente. Nessa etapa de planejamento. Então, eu vou planejar o meu software, eu já mapeio, tá? E aí eu já mapeio tudo que vai ser feito e tal. Por quê? Porque quando eu implementar o código, né, aqui na parte de código, quando eu implementar o que eu planejei, eu já estou adequado. Agora, se você falar assim, Samuel, eu já tenho uma aplicação que roda, já está pronta, eu não fiz isso antes. E agora? Então, DevSecOps o DevOps, né, é esse ciclo infinito. Vai ter que entrar num planejamento em algum momento e vai ter que ser codificado em algum momento. Mas é nesse momento que entra, tá? Isso na prática, né? Show. Tá pronto, Thay? Todo mundo se inscreveu? Então, vamos lá, pode sortear. E, para não ficar de fora também, quem quiser meu contato, tá aqui nesse QR Code. Pode pegar meus contatos aí, mandar lá que eu tô totalmente à disposição de vocês, tá bom? Foi? Pode falar no microfone. Adalberto Dias. Adalberto Dias, está aqui? Opa, muito bem, pois muito bem. Parabéns. A equipe da For Linux vai entrar em contato com você, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Isso. E tá aqui, ó. Vamos nos conectar, tem todos os meus contatos, são os mesmos contatos que estão lá no QR Code. E valeu demais, pessoal. Tchau, tchau.